meus amores, eu sou a Prof. Nicole, prof de Biologia de vocês, e hoje a aula é sobre gametogênese masculina. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a gametogênese. Basicamente, o que é a gametogênese? Masculina é a produção de gametos masculinos. E qual é o gameta masculino? É o espermatozoide, em todos os animais, inclusive humanos e mamíferos e aves, enfim, todos os animais. Então, na meiose, a gente tem como objetivo uma célula-mãe diploide virar 4 células filhas haploide. A meiose é dividida em duas partes. A primeira parte da meiose, ela acontece a interfase, que também duplica o DNA, a prófase, que acontece a condensação da cromatina, o envoltório nuclear também se desintegra, o paramento dos cromossomos, ocorre o paramento dos cromossomos homólogos e a coisa mais importante da meiose 1, que é o crossing over. O que é o crossing over? O crossing over é a recombinação genética, é o que dá, no final, 4 células diferentes. A metáfase é as células, os cromossomos, eles se arranjam no equador de uma forma horizontal, que nem aconteceu na meiose também, quer dizer, na mitose também. A anáfase, um dos cromossomos homólogos, migra-se para um polo e o outro migra-se para outro. Na telófase, acontece a citocinese, que é a separação do citoplasma. Na meiose 2, acontece basicamente o que aconteceu na mitose, só que o diferencial é, ainda tem na interfase a duplicação do DNA, na prófase a condensação da cromatina e o cromossomo, o desaparecimento do nucleolo, a desintegração da membrana celular, e na metáfase ainda os cromossomos se alinham no equador, na anáfase tem a migração das cromátides irmãs para polos diferentes, na telófase tem a condensação dos cromossomos, e forma novamente o envoltório celular e acontece a citocinese. Só que no final a gente origina 4 células, uma diferente da outra, graças ao crossover que aconteceu na meiose 1. Então aqui tem basicamente tudo que a prof disse de uma forma escrita e resumida, o que acontece na mitose e o que acontece na meiose, como por exemplo, ocorrem células somáticas germinativas, só quando acontecem células germinativas, uma divisão por ciclo, 2 divisões por ciclo. Aí diz, na primeira, a principal diferença entre a meiose 1 e a meiose 2 é que a primeira separa os cromossomos homólogos. Que são cromossomos homólogos? São 2 cromossomos iguais, onde ambos os cromossomos possuem os mesmos locos para os mesmos genes, no mesmo local. Já na meiose 2, veja-se os cromossomos homólogos que se separam são as cromátides irmãs, que são como se fossem aquelas duas perninhas que estão se separando de um mesmo cromossomo. Então, vamos entender melhor a gametogênese, quando ela inicia no corpo dos homens e como acontece. Então, quando a mãe engravida de um bebê de sexo masculino, ela começa a produzir o hormônio HCG. Esse hormônio faz com que as células de Leydig surjam e essas células tenham como função produzir a testosterona para iniciar a formação do sistema reprodutor masculino. Só que então, quando o bebê nasce, ele perde essa produtora do hormônio HCG e para de produzir, faz com que pare de produzir testosterona, faz com que essas células Leydig elas se desfaçam naquele momento e parem de produzir a testosterona. Já acontece uma pré-puberdade no corpo dos meninos, que a glândula adrenal inicia e a produção de andrógenos, que são andrógenos, são hormônios, como a testosterona, e fizeram com que as células germinativas primordiais originam as espermatogônias, e depois a gente vai entender exatamente como a importância disso. E já na puberdade é quando o homem começa a produzir o espermatozoide e não para, diferente da mulher, ele não para até o momento da sua morte. E ele deve-se a essa produção, inicia essa produção, porque a hipófise libera o hormônio LH e as células Leydig são diferenciadas das outras e começam a produzir a testosterona. Então ele volta a ter a testosterona sendo produzida e, consequentemente, consegue produzir o espermatozoide. Agora a gente vai entender um pouco por que eu expliquei a mitose e a meiose antes para a gente entender a espermatogênese. Então, o que é a espermatogênese? Depois que as células passam por um processo chamado mitose, vem a meiose 1 e a meiose 2. Nesse processo de meiose 1 e meiose 2 é que ocorre a espermatogênese. Quando eu expliquei que no final formavam 4 células diferentes,
na espermatogênese forma 4 espermatozoides diferentes, e que são as células do sistema reprodutor masculino. Então, vamos começar o processo explicando desde o início. As espermatogônias. Então, o arranjo de células germinativas forma os túbulos seminíferos. Em sua base, na base dos túbulos seminíferos, são depositadas as espermatogônias. Elas são divididas em dois tipos, o tipo A e tipo B. As células-tronco, que por meio de mitoses duram células-tronco, que é o tipo A no caso, células-tronco que por meio de mitoses eles duram até a morte. O tipo B, que é o que vai se tornar as espermatogônias, elas estimulam pelo ácido retífico, que são derivados da vitamina A, que a gente absorve no nosso corpo, partem do tipo A e sofrem meiose. Quando eles só passam para o processo de meiose, tornam-se então as espermatogônias. Como eu acabei de falar, quando passa de um processo de meiose que só acontecia no tipo A para o tipo B, que é meiose, esse processo acontece na interfase, que é no início da meiose 1, é formada as espermatogônias. Então, depois de já ter as espermatogônias formadas, a gente forma o espermatócito primário. Então, o espermatócito primário, 2N4C, é formado, pois na interfase da meiose 1, a espermatogônia, que é 2N2C, duplica seu material genético, tornando-se um espermatócito. Então, o espermatócito 2 é assim: o espermatócito primário, que é o 2N4C, passa pela meiose 1 e resulta que o espermatócito secundário passe de 2N para 1N, 4C para 2C. Então, por último, a gente forma a espermátide, que é o espermatócito secundário 1N, 2C, que passa pela meiose no final e origina 4 espermátides. Essas espermátides passam pela espermiogênese. Esse processo faz com que as células espermátides se transformem em espermatozoides. Então, a gente forma no final 4 espermatozoides, que são os gametas masculinos. Então, para a gente entender melhor, aqui tem a mitose, como eu havia falado. A mitose inicia-se aqui na interfase, o processo de espermatogônia para espermatócito. Aí do espermatócito, isso acontece na meiose 1, da meiose 2, quando há redução, né? Aí acontece na meiose 1 para meiose 2, passa de espermatócito 1 para espermatócito 2, que é o espermatócito secundário. Então, do espermatócito secundário, termina-se a meiose, formando 4 células filhas diferentes, que são as espermátides. Então, acontece o processo chamado espermiogênese, que forma 4 espermatozoides diferentes, graças ao crossing over, como eu tinha explicado, que acontece na meiose 1. Então, a gente vai entender um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Então, aqui a gente pode enxergar o testículo. Características gerais dos testículos. Eles estão de forma oval, tamanho médio de 4,6 cm a 2,6 cm. Eles são localizados na bolsa escrotal e são envolvidos por uma túnica albugínea e uma túnica vaginal. Aqui a gente consegue identificar exatamente as partes. Como o epidídimo, aqui está localizado o epidídimo. Aqui, então, ó, TS, que são os tubos seminíferos, túnica albugínea, que eu falei que envolvia, né, o testículo, é aqui. O folheto visceral, a última película. E aqui tem o canal deferente e o canal eferente. E aqui temos a rede testicular, que está aqui, ó, rede testicular. Então, ainda aprofundando ainda mais, eles envolvidos pela túnica albugínea e pela túnica vaginal. A túnica vaginal há 2 folhetos parental e o visceral. Entre eles há um fluido que é secretado pelas células mesoteliais, que permite o movimento dos testículos na bolsa escrotal. Já a túnica albugínea, ela fica na parte de cima dos testículos e forma o mediastino, onde saem os septos fibrosos para dentro do órgão, onde entram e saem os vasos e nervos. Então, quando a gente fala de sistema reprodutor masculino, a gente tem que saber as principais células que estão envolvidas nele. Dentre elas estão a célula de Sertoli e a célula de Lembrandt. A célula de Sertoli, ela se encontra no
epitélio seminífero e ela se apoia nas lâminas basais dos túbulos, unidos por hemidesmossomos. Elas são células alongadas de reentrância, onde se inserem nas células germinativas. O tamanho dessas células mudam conforme o ciclo espermatogênese, pois elas são influenciadas pelo hormônio folículo estimulante. Essa cutícula tem receptores pelo FSH, hormônio, e receptores nucleares para andrógenos, que são, como por exemplo, testosterona, medindo sobre seu efeito nas células germinativas. Ela permite, por meio de ligações químicas, aumentar o nível de testosterona e permite também que a espermatogênese ocorra. Então, nota-se que ela é muito importante. Outra célula é a célula de Leydig. A célula de Leydig sofre influência do LH e produzem testosterona e se difunde para todos os tubos seminíferos e induz a espermatogênese. Ela vai para a corrente sanguínea e promove características masculinas como a barba. São características secundárias, mas que são importantes também. E também estimula atividades secretoras, como atividade de glândulas sexuais, como a próstata, a vesícula seminais e as glândulas bulboreais. Então, a testosterona ela diminui a secreção do LH, logo para a sua produção.